Fala pessoal da German Garage, muito boa tarde, muito bom dia, né? Boa noite, boa né? Noite. Sei lá que horas o pessoal está assistindo a gente. Tudo bem aí, pessoal? Mais um episódio. Horário, né? Qual que é o nosso episódio? 12, 13? 13. Estamos no... 12? Episódio 12. 12 ou 13? 12. 12. Então, 12. Muito bem. 12, ninguém contou. É isso aí. Né? Então, bem-vindos ao 12º episódio do German Garage. E vamos direto aos finalmente. Direto ao assunto? Sempre com a nossa produção impecável, Janaína Zambotti. E vamos aqui para o nosso quadro principal. Vamos falar de carro chinês hoje. Vamos falar de carro chinês. A gente já falou, já deu uma pincelada nos Raval, né? Que você falou que foi lá ver. O carro chinês está sempre no radar nosso, né? Porque hoje em dia o carro chinês é aquele negócio do pro-álcool, né? Carro chinês, você ainda vai ter um. Você ainda vai ter um. E a classe média aceitou o carro chinês, né? As pessoas estão andando nos carros chineses, estão cada vez aceitando mais. Já começa a aparecer carro blindado e ocupando um espaço de relevância. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. E é muito interessante você pegar como referência a nossa indústria brasileira, né? Uhum. Porque nós tivemos... o GEA, a gente teve a política do Juscelino Kubitschek para trazer a indústria... É o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, né? O GEA, E o Juscelino tinha essa política industrial, chegaram as montadoras de fato, porque nós já tínhamos carros aqui montados em CKD. A Ford, acho que desde 19, né? Tinha a GM. Ou 25, não lembro mais. Eu também não lembro mais. é primeira metade do século XX. E naquela época em que chegaram as montadoras multinacionais aqui, a China também começou a desenvolver o automóvel lá. Lá, né? Exatamente. E da mesma forma que no Brasil a gente teve o impulsionamento da política do Juscelino Kubitschek, lá na China houve o impulsionamento do governo, como tudo que acontece na China, né? O Mao Tse-tung, aquela pessoa extremamente democrática, paciente, delicada. Né? Super. Diz que na década de 50 ele chegou numa reunião do Partido Comunista e disse: e aí, quando é que eu vou vir numa reunião dessa aqui com um carro chinês? Exatamente. Né? Então esse foi o ponto de partida. E você sabe qual é o primeiro carro, né, que foi montado? O que aconteceu? Na verdade, eles sempre foram relativamente fortes ou competentes para a produção de caminhões e tratores, porque eram ferramentas, né? Ferramentas de trabalho. E o regime comunista, ele prioriza exatamente isso, né? O carro era considerado um luxo, todo mundo andava de bicicleta, né? E eles precisaram recorrer a uma indústria de caminhões que eles tinham lá e separaram um cantinho e falaram, bom, aqui nós vamos fazer o carro, né? Exatamente, mas foi que isso carro? Mesmo. Mas você sabe que depois da pesquisa que a Jana fez, eu achei bem interessante, porque assim, eu não tinha ideia de como tinha nascido essa indústria, né? E o primeiro caminhão chinês de volume nasceu do International Harvester, que tinha uma versão russa, que virou um caminhão chinês. Exatamente. Né? E depois, sempre na base da cópia, tem imagem aí, Luiz, desse caminhão? Olha ele aí, ó. Imagem, esse é um caminhão chinês, mas ele é feito em cima de um caminhão russo, que por sua vez era uma versão do International Harvester, né? Não havia pesquisa e desenvolvimento na China, não tinha nada disso. E o primeiro carro eles trouxeram o Cinca Vedette, né? Exatamente, que deve ter, Luiz, deve ter uma imagem disso. Olha, aí já é o processo de montagem dos carros que viriam a se tornar o Cinca. Deu origem a essa carroceria. Aqui eles já estão montando os carros com a frente que os chineses desenvolveram, né? Que essa frente já é uma frente chinesa. O primeiro protótipo foi feito a partir da desmontagem completa desse carro. Eles não tinham engenharia reversa. Eles não tinham condições de fazer as peças de estamparia, fizeram no martelo. Tem mais imagem aí, Luiz? Vamos dar, ó. Esse já é a apresentação do carro que já era chinês, né? Exatamente. Ele já tinha sido feito fruto desse processo que você fez. Exatamente, o motor do 190. Era um motor de 4 cilindros de um carro chamado 190. Esse protótipo foi apresentado ao Mao Tse-tung, acabou não tendo continuidade. Me parece que eles fizeram 30 carros desses. Exatamente, depois ele não prosseguiu. Tem mais imagem, Luiz? Vamos. Esse é o caminhão, esse é o G-Fang, né? Que é aquele caminhão. O CA10 é o International Harvester, né? Tem até a cabine dele redondinha, característica. Vamos lá, Luiz, o que mais nós temos de imagem? Aí já começa a nossa história, né? Nossa história atual. Então, o que eu penso, né? Eu acho que assim, os japoneses fizeram péssimos carros na década de 70 e só foram ficar bons quando eles começaram a vender carro no mercado americano. O mesmo aconteceu com os coreanos, né? A Coreia do Sul fez a mesma coisa com a Hyundai. E a China teve esse processo interrompido porque nos Estados Unidos foi proibido o carro chinês, né? Porque eles acham que as câmeras dos carros chineses vão rastrear, vão mapear o território americano, existe essa desculpa, né? Exatamente. Mas eu acho que a grande verdade é que eles têm tanto medo de acontecer lá o que está acontecendo aqui agora. Os caras invadiram maciçamente o mercado. Eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim
é que você tem não tem a garantia da continuidade dessas marcas, nem do fornecimento de peça, nem do pós-venda. O lado bom é que a nossa indústria nadou de braçada em ferrar o consumidor, aumentando os preços de uma forma que não tem a menor lógica. Então o carro brasileiro dobrou de preço da pandemia para cá. E isso, hoje eu estava lendo uma matéria que, por exemplo, a GWM baixou o preço do carro dela em R$47 mil para atender um público específico, o Raval, que é taxista e frotista, e outras modalidades de frotas. E aí a Volkswagen na esteira já baixou R$24 mil o preço do Nivus em algumas campanhas. Isso está acontecendo mesmo. Então, ou seja, tem essa vantagem de sempre que você estimula a concorrência, né, acaba sendo bom para o consumidor final. Agora, uma coisa interessante que eu comecei a fazer, eu acho interessante sempre comparar com a indústria brasileira, porque você citou a Coreia do Sul, a gente está falando de China, todos esses países conseguiram desenvolver a sua indústria própria de automóveis. E nós não conseguimos, né? É verdade, a gente não aquela consegue. Brincadeira lá... Dos carros esportivos de fora de série da década de 80, estava dependendo 60, sempre de um chassi de Fusca, o Gurgel... do motor de alguma coisa. Precisava do motor de alguma coisa. MD, então, na verdade, a gente não saiu da dependência das marcas internacionais. E o Gurgel tentou e não conseguiu, né? Ele não passou longe, muito longe. Gozado isso, você falar isso, porque realmente a gente não tem uma indústria local. Não temos. E todos os países conseguiram desenvolver. E hoje essa preocupação com o carro chinês, ela é global, né? E o pessoal tenta driblar isso com tarifa, aumentando tarifa, né? A União Europeia está muito preocupada, só que a China descobriu um caminho... Vamos fazer o carro lá. Que tem brecha, na verdade, por enquanto não, pode vir a fazer. Você viu aqui no Brasil, né? Como está montando aqui. Mas eles têm um complexo de indústrias no Marrocos, e existem brechas ali para exportar esses carros para a Europa, né? Pela União Europeia, carros e componentes para a Europa, né? Isso então é essa brecha que eles vão... isento de tarifa. Então não para de crescer esse complexo industrial. No final eles vão acabar até desenvolvendo a região. Não tem jeito. Eles vão... E eles têm o quê? Tem tecnologia, hoje tem tecnologia. Mas você vê que engraçado, né? O mesmo processo que eles usaram para fazer o carro inicialmente, que era pegar um carro e fazer engenharia reversa, eles fizeram com a implantação da indústria lá. Por quê? Porque no começo, para ter uma indústria lá, você tinha, por exemplo, a BMW, queria entrar no mercado chinês. Então, o que ela fez? Ela comprou a Brilliance, eles se associaram, e aí eles faziam um carro que chamava Zinoro 6H, inclusive o Zinoro 6H era uma versão local da X1, vendida só para o mercado chinês, só para dar um exemplo. Como o Santana brasileiro. O Santana brasileiro, que era SAIC, né? Tinha FAO e SAIC, né? Tinha FAO e SAIC, que eram as duas associações. Então, a FAO, a SAIC com a Volkswagen, a Brilliance com a BMW, você tinha que ter uma parceria com uma montadora local para você poder se instalar. Mas o que a montadora local fazia com isso? Ela pegava a tecnologia. Transferência de tecnologia. Ela transferiu tudo. Até o momento que você não precisa mais. Agora eles não precisam mais, tanto que a Porsche, a BMW, a Mercedes, eles estão indo mal na China e está trazendo resultados ruins, né? A própria Porsche está tendo um baita de um revés, né? Por causa dessa situação do mercado chinês, está andando para trás e pegando produtos locais. Uma coisa que impulsionou demais o carro chinês foi a eletrificação. Assim, aí não, sem dúvida. O governo tem um plano de descarbonização, o governo chinês, e lá não tem conversa, né? Ele estabelece o prazo, e acabou. Xi Jinping acabou, né? Então a China está caminhando muito para uma descarbonização efetiva e o carro elétrico é impulsionador dessa descarbonização. E isso fez com que a China desenvolvesse tecnologia para carro elétrico espetacular. E outra coisa, né? Você montar um carro a combustão, você fazer um motor a combustão, você demanda anos de pesquisa e tal. A menos que você use o motor de um terceiro, você desenvolver sua própria plataforma, seu próprio motor e seu powertrain vai levar muito tempo. Com o elétrico não tem esse problema. O powertrain era o determinante para você ser considerado uma montadora. Uma montadora, exatamente. Né? Se você não tivesse o motor, você não tinha nada. E hoje em dia não. Não, o motor síncrono, né? Bateria, um chassi e o motor elétrico, né? Você vai lá, compra o motor que você quer, para a demanda que você quer. Tanto é que a gente tem Google fazendo carro elétrico, a gente tem... Sim, a Apple, né? Já tentou. Carro elétrico, hoje em dia você não precisa mais de powertrain. Mas olha só, aí acontece uma coisa engraçada, né? Essa primeira fase dos carros chineses aqui, eu me lembro que eu tive acesso às planilhas de custo desses carros da JAC. Por exemplo, um JAC J3 custava R$ 36.900, que era o preço de um Focus 1.6 completo com área de direção, né? Na época, né?
Esses carros podiam ter custado muito menos. A Anfávia não deixou isso acontecer na época. Eles podiam ter custado 20 mil reais um J3. Falou, não, vamos fazer o seguinte, o carro não pode custar muito menos do que os nossos carros principais, que vai ser um Focus, que vai ser um Fiesta, que vai ser um Focus na época, né? Esses carros podiam ter sido mais baratos, mas olha que coisa interessante. Essas duas gerações de carros que nós temos aqui, da Jaque e da Chery, eram produtos ruins ainda. Essa primeira geração de 2011, né? Ela teve uma participação muito importante no Salão do Automóvel de 2010, eu acho que você estava lá também. Estava lá. Né? A gente estava lá e todas essas montadoras novas apresentaram esses carros e tinha um esforço muito, você falou em qualidade, tinha um esforço muito grande por parte dessas montadoras para tentar transmitir qualidade. Para dar confiabilidade. Então, olha, né? esse motor bons, aqui, ele é feito em parceria com a montadora tal. Esse sistema de gestão é da Delphi, que forneceu esse sistema de injeção. A bomba Bosch e tal. Então, houve essa preocupação das montadoras. Mas no fim não vingou, né? Não vingou porque os carros não tinham qualidade mesmo. E eu não estou falando mal dos carros. É porque eram produtos incipientes. Eram produtos que o farol ficava amarelado, que o interior desfiava. Isso. Aí, né? Aí o carro... E o que aconteceu, né? Antigamente você tinha aquele mote assim, vence no domingo, vende na segunda, né? Então as montadoras apostavam muito nas competições. Como isso foi sendo um processo cada vez mais distorcido, né? O DTM virou um protótipo, o protótipo hoje é GT3, né? Nos Estados Unidos também o NASCAR, que era um carro de carroceria, acabou virando um protótipo tubular também. Como distanciou demais, hoje eu acho que o mote se o cara vende bem no mercado de seminovo, ele vai ter sucesso na hora de vender o novo. E foi o que aconteceu exatamente aqui. Esses carros viraram micos. Ninguém queria, né? Os carros da Chery, por exemplo, eu lembro que eu vi vários carros do Cielo, por exemplo, que ficaram aí para trás, que foram leiloados, carros novos com farol amarelado já, com o carro já em péssimo estado, porque não tinha uma qualidade construtiva, não tinha qualidade de componente. Embora eles apregoassem a parte mecânica, os componentes eram chineses e não eram de primeira linha. E esses carros deram problema, eles não tiveram sucesso no mercado de seminovos e eles morreram. Essa é a minha visão do problema. Só que agora nós temos um outro cenário, né? Os caras aprenderam a fazer muito melhor, né? Muito melhor, exatamente. E atendendo a demanda do consumidor global pela eletrificação. Os carros elétricos da China são muito avançados. E os híbridos também, né? São muito bons, né? Você vê, e outra, né? Eu acho que a única coisa que eu vejo... Tem mais foto aí, Luiz? O que nós temos mais de imagem aí? Aí, ó, agora que a gente está falando desse, por exemplo, vai ter o Dolphin G, que vai sair agora, que vai ter 1.000 quilômetros de autonomia, chama Dolphin G. Só que pelo que eu li, ele é um híbrido, mas o motor a combustão só um REX, né? Um Range Extender, né? Então, mas você vê, por exemplo, carros que no nosso imaginário, ou no nosso vocabulário não tinha a menor ideia, né? A gente não sabia o que era. Hoje agora. Você pega o Hora, por exemplo, o Raval. Chegamos à impressionante marca de ter o carro mais vendido no varejo ser um BYD. E na Inglaterra também, né? Na Inglaterra, então, durante um mês, foi um chinês também. Isso mostra que o consumidor perdeu a fidelidade às marcas tradicionais. Exatamente. Né? Isso significa também que as marcas tradicionais estão com baita de um problema para resolver. Sim, porque exatamente. elas não conseguiram acompanhar o desenvolvimento chinês do carro elétrico. Né? Então, hoje, se você vai comprar um carro elétrico, você prioriza a compra de um carro chinês. Exatamente. Né? E as montadoras tradicionais estão apanhando, né? E vão continuar apanhando e estão apanhando em casa, na então, Europa. Exatamente, estão apanhando lá. E você vê, né? Por exemplo, quando você olha para isso aqui, você pega esse cara, por exemplo, o Raval H9, né? O H9 pode parecer um newcomer, como eles falam. Mas, cara, esse cara largou a Hilux para trás. E ele custa 330 mil reais. Ele não é, para o segmento dele, um carro de 7 lugares, com motor turbo diesel, que nos lugares mais distantes ainda vende muito bem, com o acabamento que tem. Agora lançaram uma série nova dele com grade preta e tal. 330 mil reais. Eles conseguiram tudo que precisa. Você tem um carro, uma solução de design excelente, você tem muita tecnologia. Tem que ver como vai envelhecer. Tem que ver como vai envelhecer. E você tem preço atraente. O que a minha dúvida hoje não é nem... Eu achava assim, como vai envelhecer, talvez para essa primeira leva de compradores não faça tanta diferença. Porque o carro vai envelhecer, o cara vai vender antes. A minha dúvida é como eles vão se comportar no mercado de seminovos não agora, mas daqui a algum tempo. Isso. Não agora. Se esses carros forem mal no mercado de seminovos, como a gente não sabe, e eu acho que alguns não vão mal, por exemplo, o Rava, o H6, eu não acho que vai ser um carro ruim de vender. Eu não acho que o King não vai ser um carro ruim de vender. O Song Plus e o Pro não acho que vão ser carros ruins de vender. Então, assim, se eles, no mercado de seminovos, eles conseguirem um protagonismo, aí tá garantido. Aí vai ser isso aí. E o preço vai cair. Vai cair. E o preço vai cair. Tem mais imagem aí, Luiz?
Aí tem as operações, né? Por exemplo, você vê, esses caras aqui, né, Geely, pô, a Zeekr é um carro que hoje é bem visto. Olha que trabalho da nossa produção, hein? Sensacional, né? Tá vendo o Caoa Chery? Poxa, a Caoa Chery a Caoa tá com a Chang'an. Você viu aquele carrinho? Pô, 180 cavalos, a chave impulsiona o carro para frente e para trás. Você acha que são 5 anos de garantia? É muito interessante. Denza, né? Você vê, cara, é muito... A Lip, né, que vai fazer motor, vai fazer os carros na fábrica da Renault no Sul. E pro desespero dos puristas, muitas marcas famosas, importantes foram absorvidas, né? Você pôs aí como exemplo a MG e a Lotus, né? E a Lotus, que são uma marca inglesa, duas marcas inglesas, né? Morris Garage, né? E o Colin Chapman, né? Colin Chapman. Com a sua equipe de Fórmula 1, né? Exatamente. E uns caras que ganhou no próprio carro, né? Isso aqui nem o Jack Brabham, né? Que também ganhou. O que mais nós temos aí? Então, olha só isso aí, olha que coisa, né? Que coisa, às vezes. Tá ficando muito sério esse podcast, hein? Esse podcast tá ficando absolutamente impecável. Dá uma olhada, cara, 7.500 carros vendidos num mês. Um Dolphin Mini, por exemplo, Song 6.300, são números muito expressivos. Muito expressivos. Então eu acho que daqui para frente a gente tem que começar a pegar. Olha que a fonte... na Brave, né? Então você vê, marcas que a gente nem sabia, por exemplo, X2 da Geely, né? Quem que conhecia esse carro há 1 ano atrás, 2 anos atrás? Esse é mais uma característica interessante, né? Muita marca nova e o consumidor está aberto a esse tipo de experiência. Estão levando uns revés também. A própria... hoje eu estava lendo que o Uber, por exemplo, a partir do final de 26, eles não vão permitir mais que o Dolphin seja usado para Black. Eles vão começar a cortar alguns carros, né? Então, por exemplo, eles eu não sei por que tem esse movimento, eu não sei a troco do que eles estão fazendo isso, mas, por exemplo, o Virtus vai ser um carro que não vai poder ser mais usado, Mas aí é geral, não significa... O Nivus, mas o Dolphin entrou nessa, e o Dolphin é um carro que estava sendo bastante usado por eles, né? Então, me corrija se eu estiver errado. Tem mais alguma imagem aí, Luiz? Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Então é isso aí, carro chinês você ainda vai ter um. Mas eu só acho o seguinte, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui 2 anos no mercado de seminovo. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar saber. Daqui a 2 anos a gente está aqui fazendo podcast, hein? Aí a gente faz uma retrospectiva. Veja bem. Bom, vamos para frente. Baú da Germa. Hoje... Veja bem. Nós estamos completando agora, no mês de julho, 50 anos de operações da Fiat no Brasil. É verdade, em Betim, né? E isso é muito importante, porque a Fiat, durante um bom tempo, se tornou líder de mercado. Ainda hoje briga pelo carro mais vendido. Com a Estrada, né? A Estrada, ainda é o carro muito vendido. E nós estamos vendo aí o Fiat 127, que foi o ponto de partida para o nosso 147. Exatamente. Tem eu acho que uma coisa importante que a gente tem que dizer a respeito da Fiat é o fato dela estar em Betim, Minas Gerais. Foi a primeira que rompeu, né? A região do ABC paulista, estava todo mundo já previram, né? Que ali o negócio ia ficar ruim. Isso, teve um problema, do sindicalismo, que também acabou pulverizando. Hoje a gente tem montadora no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, mas o grande problema foi o que aconteceu ali, né? Que estrangulou a indústria ali. Além, claro, do fato do governo mineiro, se não me engano, com o Aureliano Chaves, na época, que foi vice-presidente do Brasil também, ele entrou como sócio da Fiat, né? Porque em São Paulo as montadoras recebiam incentivos por meio de impostos. Exato. E eles entraram como sócios da operação, então eles cederam o terreno por um preço simbólico. Em Betim, foi muito atraente. Foi muito atraente. A proposta e a Fiat foi para lá. Está lá até hoje. E desenvolveu um produto para o mercado nacional, né? Porque o 127 é um carro diferente do nosso, né? O 127 ele era um carro muito parecido com o nosso, mas ele não tem uma peça de carroceria. Mais interessante. Eu também acho que... Tem uma imagem dele aí? Tem mais imagem aí, Luiz? Olha ele aí. Então, esse é o primeiro. Mais bonito. Esse é literalmente o primeiro carro, 77, né? Ainda com banco clarinho, que é muito difícil de ver, o painel com aquele acabamento de madeira. Esse carro foi o carro com motor transversal, né? Que na época era um negócio... no Brasil, né? Primeiro carro com motor transversal. Pequeno por fora e grande por dentro. Exatamente. Exatamente a posicionamento. Subia a escadaria da igreja lá na Bahia, atravessou a ponte Rio-Niterói com litro de gasolina, né? Era CN13 o pneu que vinha nesse carro, Pirelli CN13. 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 Aí você foi no fundo do baú da Germa. Olha que interessante, ó, você vê o habitáculo, né? Que era espaçoso para o tamanho do carro, porque o Fusca era um carro apertado por dentro, e ele não era. Ele era o concorrente do Fusca. Interessante que ele seria um carro 1000, né? Mas eles vendiam como 1050. Hoje, exatamente. Hoje seria 1000. Né?
Ele tinha um step no cofre do motor também. Motor. Tinha muita inovação. Ventilação forçada, que era uma coisa... Inovação, vamos para outra foto aí, Luiz. O que nós temos aí? Ó, esse aí já é o 79 em diante, né? Porque o 78 é o último que tem o símbolo da Fiat no meio. Aliás, a Fiat é uma... Não sei se é a única, mas eu acho que possivelmente é a única que muda de logo de tempos em tempos. E muda radicalmente, né? Muda tudo, vira outro troço, né? Muda tudo. É um negócio totalmente diferente do marketing que a gente costumava conhecer. Esse já é o 147 e 79, o espelho também passa a ser de plástico, né? No outro era de metal. Preto, né? Para-choque preto da versão básica. Esse aí vai até 80, esse carro. Depois em 80 você tem os dois, né? Você tem o Europa e tem esse que permaneceu, né? Os dois juntos, um terminou, o outro começou, que inclusive estão aqui, né? Esse é um Rally, né? Tinha motor 1300, né? Sensacional. Muito valorizado hoje. Motor 1300, tinha um scoopzinho aqui no... Tinha um contagiros também, né? É um carro muito interessante. A roda era diferente, o detalhe era preto aqui. Exatamente. Tinha um spoiler frontal. E essa é a frente Europa, que vem a partir de 80. Os dois convivem juntos, né? Os duas frentes. Né? Exatamente. Outra característica da Fiat, né? De manter o velho e... carro de entrada. E a Volkswagen foi na esteira também, né? Com o quadrado. Vamos lá, Luiz, o que mais que a gente tem aí A Panorama, que era um carro que tinha um porta-malas monstruoso, né? E é aquilo que a gente comenta toda vez, né? Da época em que você aproveitava as plataformas para fazer uma família completa. Uma família completa, tinha tudo, né? Furgão. Eu estive nessa fábrica aí, nesse lugar. Aqui na frente tinha eles fizeram depois uma pista de teste. Eu estive também na Fiat em Betim. Puta, em Betim. Olha os carrinhos lá atrás, E eu trabalhei... 0 km. Quando eu era repórter de rádio, a minha viatura era uma Panorama. Que tinha uma porta diferente. Tinha uma porta diferente. Eu lembro dessa história. Já contou essa história. Inclusive, quando chovia, tinha goteira na minha cabeça. Mas sabe que esse carro tinha uma coisa engraçada? Não por culpa da Panorama, mas pela maneira como conservaram ela, né? Aquele Europa da foto anterior, Luiz, você consegue voltar na foto anterior? Aquele carro anterior... não sei se a gente vai conseguir voltar, mas o Europa tinha uma característica, tá vendo? Esse carro, ele não é o 80, porque esse tem para-choque metálico. Esse já é uma das versões que eles mantiveram como básico para as linhas subsequentes. Se não me falha a memória, em 83 eles lançaram o Spazio. O Spazio, ele tinha duas versões, mas o 147C, era esse cara aí. E era esse cara, por quê? Porque ele tinha para-choque metálico. Posso estar errado, mas eu acho que o Fiat 147 foi o primeiro carro que teve para-choque de plástico, que é a foto seguinte, Luiz, quer ver? Ele vai aí, ó. Ele tinha para-choque de plástico, esse carro. Então, o Europa mesmo, ele era assim. Ele tinha o para-choque de plástico, a lanterna dupla, né? Um era o pisco, o outro a lanterna de posição. E eu lembro que esse carro, em 80, já tinha a versão a álcool. Tinha um cara que entregava marmita em casa com uma dessas 0 e não pegava nem a pau. Parece que foi 79, né? Isso é uma briga, né? Todo mundo quer ser pioneiro do carro a álcool, mas me parece que foi a Fiat em 79. Então, mas eu vou falar bem a verdade. Eu não me recordo de existir algum Fiat modelo 79 que fosse a álcool. Eu não me recordo, eu não me lembro. Eu lembro que esse... Pode ser modelo 80, eu lembro que em 80... Porque em 80 praticamente todo mundo já tinha o carro. Exatamente, o Corcel já tinha, a Ford já tinha. Tem mais foto aí, Luiz? Essa é uma... esse é um carro espetacular. E aí a gente tem com a caçamba curta, a caçamba longa. A saboneteira, né? Que eles chamam, né? Saboneteira. Um carro muito legal também. Esse carro saiu em 79, o saboneteira, né? E essa já é uma versão longa, né? E álcool, né? Tá vendo lá na tampa traseira, tem na tampinha lá do combustível, o desenho vermelhinho, tava escrito álcool naquele adesivinho ali. Isso mesmo, exatamente. O que mais tem aí, Luiz? Automóvel. E virou a Fiorino, né? Virou a Fiorino, esse cara tem o furgão, tem a picape de chassi de caçamba longa, esse carro... Tem a peru e tem o sedã, nós vamos chegar nele também, né? Tem o sedã, mas esse carro tinha uma coisa engraçada, ele tinha o CT Giorni, que é 7 dias, tinha o Vetrato, que era, e o Combinato e a normal. Você sabe dessa história? Versões? A Fiorino tinha 4 versões, a venda no Brasil. Ela tinha uma que tinha os vidros laterais, tinha uma versão que tinha os vidros laterais com um banco traseiro, que tinha uma versão... Não me recordo dessa. Eu vou trazer essa propaganda que eu tenho essa... Publiquei, inclusive, na página da German, tinha. E esse tem a frente alta. Essa tem a frente alta. Eu trabalhei com um carro desse pro meu tio. Exatamente igual, exatamente igual isso aí. E era legal, viu? Você não passava calor. E hoje, como cara, carro antigo, é espetacular. É muito legal. Aliás, uma coisa que eu vi ontem, até comentei, que eu tava vendo, eu vi 2 Unos com escada no teto. Será que tá virando uma tendência? Porque não eram carros novos, mas tava com escada no teto. Será que o pessoal já não começou a usar Uno com escada no teto? Eu acho que sim.
Tô falando sério, assim, tipo de prancha de surf, sabe aquele negócio? Não, de não ser... você diz um carro de... estilizado. Eu vi Descolado. exatamente. Não, o cara não tá reparei, não Eu vi, vi não. 2 carros ontem, a sábado, que não eram novos, que tava com uma moçada que não me parecia ser prestador de serviço, com a escada no teto. Eu acho que o pessoal já começou a usar o Uno com a escada no teto. Bacana, hein? Mas veja bem, Então, vamos ver o que mais tem nós aí. temos aqui. Essa, tá vendo? Ó, olha lá, criança. Não tá leva vendo? a criança no porta-malas. Essa é no banco traseiro. mas ele tinha o banco traseiro e esse era o tal do Vetrato, tá vendo? Porque o Vetrato de vidro dessa versão, tinha 4 versões esse carro. CT Diorne, Vetrato, Combinato e uma outra que era o Furgão. E cada uma delas, tá vendo? Ela tem até o espelho. Eu não me lembro de ter visto um carro desse, por exemplo, num encontro de carro antigo. Deve ser muito raro. Muito, então, eles exportavam esses carros, inclusive com motor a diesel. Então, quando a Fiat começou a exportar esse carro desse jeito, ela lançou no mercado nacional com essas configurações. Muito bom. O que mais nós temos aí? Olha esse aí. Esse é um carro muito... O CSS é maravilhoso. Espetacular, raríssimo. Outro dia apareceu um para vender. 4, né? É uma nota isso aí, né? Muito caro. 65 mil tava pedindo. Mas pela raridade, eu vou te falar que eu vejo tanto absurdo carros, que eu já nem acho tão caro. Foram, acho que dizer, 300 ou 400 carros, foi pouquíssimo. E o próprio Odd é um carro raro hoje, né? Ele foi um carro que nasceu com essa proposta de transformar ele num cupezinho, né? Num sedãzinho. É um cupê, né? Isso aí pra mim, porque ele tem 2 portas. Tem uma versão, uma série especial desse carro que era Pierre Cardin. Não, era Pierre Balmain. Pierre Balmain. Pierre Balmain, Ele vinha com a mala, outro carro raro, hein? Pierre Balmain. Ele tinha um interior diferente, era marrom o carro. Marrom. Os plásticos também eram marrons, porque a partir de 83, 84, ele não tinha esse friso, era assim, 85 o friso é maior. Esse aqui vira uma espécie de um acabamento aqui na lateral. E aí esse Pierre Balmain, que é um carro mais posterior, ele é todo bege, o para-choque é bege. Dele, com o interior marrom. Exatamente. Carro bonito Pierre também. Balmain. Muito raro. Muito raro. Que aí o banco era diferente, o carpete era diferente. O que mais tem aí, Luiz? Tem mais alguma coisa? Então, ó. Esse aí, quando eles fizeram 500 mil carros, você vê, esse carro já tinha pintura metálica, esse tinha servo... Olha os opcionais, olha que engraçado, né? A série 500 mil desse carro... Saiu o panorama também? Eu só lembro de 147, porque eu lembro de ter visto um carro desse para vender também, não faz tanto tempo, mas eu não me lembrava que era o 147. Mas olha que coisa engraçada, né? Pintura metálica, servo-freio, imagina... Aí farol biúdo, banco de veludo exclusivo, que o banco era só dele, era um banco cinza. Ele tinha rádio, imagina, contagírio num carro desse também, que era um negócio que não existia, né? E isso faz lembrar que tinha carro que não tinha servo-freio, né? Não, e sabe quem? Exatamente. E não tinha... e era platinado, platinado. E esse Cruzeta. Carro... Cruzeta. O Corcel até 76 era trizeta. 6, era trizeta. Em 77, como eles usaram a mesma plataforma do Corcel 1 para o Corcel 2, eles começaram a colocar homocinética no 77. Então o 77 é o único Corcel antigo que tem homocinética. Os outros não. Eu pensei que tinha mudado antes. Eu tive um 74 que tinha cruzeta. Cruzeta, e quebrava, inclusive, né? Não, meu não quebrou, mas quebrava. O pessoal reclama muito. Quebrava muito, E esse carro tem uma outra coisa engraçada. Embora ele tivesse essa carinha, ele era 1.300. Esse era um carro diferente, ele era 1.300 esse carro. Cinto de segurança de 3 pontos. Era um carro bem diferenciado. Ou seja, são carros que hoje são muito interessantes como colecionáveis, né? Será que sobrou algum? Sobrou. Eu vi um para vender outro dia. Desse? Então, eu só não estava me lembrando se era o 147 ou era uma Panorama, mas como você não conseguiu confirmar se a Panorama eu me lembro do carro, eu me lembro só eu me lembro do Agora, por exemplo, vamos mudar um pouco de carro aí, um Chevette Jeans, né? Que, poxa, 79. É um carro raríssimo. Raríssimo. Tinha até o bolsinho no banco, lembra? Então, e essas séries 79. Especiais, como aquele Ouro Preto, o Passat Surf, que foi 78, 79. Essas séries especiais, quem conseguiu manter o carro original, tem um carro muito interessante hoje. Tinha um Chevette também, em 81, que era um Chevette que um era marrom e o outro era preto. Teve o Chevette País Tropical na década de 70. Isso mesmo. Teve o Chevette País Tropical. Eu lembro desses dois que tinham, que chamavam... Como é que chamava? Ouro Preto não era dourado? Não era marrom? Ouro Preto. Ouro Preto. Era esse. Aqui um era dourado escuro e o outro era preto. Isso mesmo. Teve esse. E sem falar no SR, né?
Então, o SR nasceu por causa do José Luiz Vieira. Foi ele que criou aquele carro. Porque, se eu não me engano, chegou a sair na capa da Motor 3 um sedã. Então, não, saiu um hatch. Era um hatch? Era um hatch. Só que aquele carro era um carro do estudo de estilo da GM que foi apresentado no salão. Que não tinha frente, o farol não tinha grade e tal. E o José Luiz Vieira conseguiu andar naquele carro. E aí a GM, ele encheu o saco da GM, a GM foi e lançou o carro. Que era preto com prata e prata com preto. Prata com preto. Né? Difícil de ver Difícil de ver. O primeiro com motor 1.6. Foi o primeiro. Aquele carro era 81. Isso mesmo. 81. E que o motor 1.6 no Chevette só veio a partir de 83, quando mudou a frente. Era um esportivinho que era o câmbio de 5. Era, né? Demais aquele carrinho, hein? Dizer, e tinha aquela rodinha de liga também, que tinha aquela calotinha quadrada. Então aquele carro Esses era legal, carros todos são muito colecionáveis. Muito colecionáveis, né? Chevette SR eu acho esdrúxulo. Eu também acho. O que mais tem, Luiz? Tem mais... olha aí. Esse é de 83. Esse já mudou a frente, mas a carroceria é a mesma, né? Mudou a frente e mudou o painel. O painel era muito novo, era muito diferente do antigo, né? Ele tinha o cluster lá onde vai os instrumentos, era quadradinho, já era reunido. E ele tinha a coisa do banco, né? Que você empurrava o banco inteiro para frente para poder entrar no banco de trás. Porque é um carro muito pequeno, né? Esse muito era pequeno, sensacional, carro. Isso aí. Puta, olha, o espaço e os adesivos da qualidade no vidro. Isso aí, imagina. Tem mais alguma, Luiz? A linha toda, ó. Toda aí. Olha quanta variedade. Então, esse carro é um carro de exportação para a Europa, porque lá na Europa não tinha essa frente. E esse carro é de exportação, esse carro aqui. Tá bem diferente. Tá vendo que a roda é diferente. Olha a roda. A roda é totalmente diferente. Esse carro tem uma versão aqui GLS, acho que 79. Isso, 79. Que era um 147 um pouquinho mais cuidado, né? Mais luxo. Tinha, se eu não me engano, ele tinha farol de... Não me lembro se ele tinha farol de neblina. Eu lembro que esse carro... tinha uns filetinhos da grade... cromadinho. Prateadinho, né? Tinha uma faixinha em cima. Era uma versão um pouquinho mais sofisticada do GLS. O anterior era o GL. E acho que era o motor, acho que era 1300. Era 1300. Eu lembro que nessa fase aqui tinha uma propaganda da Fiat, que o cara tava na Itália, lembra disso? Que ele falava, como é teu nome? Fulano, o cara tinha nome italiano, né? E aí ele vai, daqui a pouco só falta dizer que esse Fiat é brasileiro. E era, lembra disso? Você lembra dessa propaganda? O carro tava na Itália, o cara tinha um nome italiano, dirigindo um Fiat, ele falou, com esse nome você é brasileiro? Ele falava, eu sou brasileiro, só falta dizer que o Fiat é brasileiro também. E ele falou, mas daí, puta, e daí eu sou o Papa, fala, prazer, eu sou o Papa, o cara falava, Tá certo, mas a Fiat exportava demais esse carro pra lá. E ele exportou demais. Então, aliás, todos, né, esses carros foram exportados. Olha que coisa interessante isso aqui, ó. Dá uma olhada, é a versão da... Só que esse carro, ele é um Seat. Porque a Seat, na verdade, ela só passou a ser da Volkswagen depois. Porque ela era espanhola. Tanto é que tanto que a Sociedade Espanhola de Automóvel de Turismo. E esse cara é um Seat. Ele é um Seat pré-Volkswagen, né? Hoje a plataforma é MQB A0, tudo coisa, né? Mas esse é um Seat. Olha que coisa. E o teto não é tão alto quanto o da nossa Fiorino. Exatamente. Ele alinha ali com o bagageiro. Puta, sensacional. Ó, o Rally, né, que tá ali. Bom, muito bem. Tem mais alguma, Luiz? Só faltou você contar o que significa Fiat, que não é família italiana atrapalhando o trânsito, né? Fábrica italiana de automóvel de Turim. Mas sabe que é engraçado? Que virou Torino para nós, né? Que Turino. Você sabe que tem a fábrica... Puta, eu não me lembro o nome dessa fábrica, que hoje está nas mãos da Stellantis e que é a primeira fábrica de massa deles. E a Fiat convidou a gente para ir lá. E a pista de teste é no teto. Puta, como é que chama aquela fábrica? Meu Deus do céu, eu esqueci o nome. E eles transformaram a fábrica num outro troço, descaracterizaram a fábrica inteira e fizeram um jardim em cima, ou seja, destruíram um patrimônio histórico. Mas quando não é só aqui, né? Não. E quando a gente foi lá, a fábrica era original. Que tijolo bacana. Aparente, com a pista no teto. Bacana. E ela tinha uma grande quantidade de coisas originais dentro dela. E a gente foi nessa fábrica número 1, que eu não me lembro o nome. É uma fábrica gigantesca. Que bacana. Que era a fábrica... Muito bem, vamos caminhando para 32 minutos. A paciência dos nossos ouvintes até já extrapolou, no nível alto. Falamos muito. Aqui então as vamos para o like e dislike. Vamos pegar as mãozinhas. Vamos pegar as mãozinhas. Veja bem. Cuidado para não ficar lá, hein? Como assim? Tem gente que desce e não sobe mais. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer com isso? Vamos lá, então. O primeiro carro da nossa... Falando de chinês, voltamos para o chinês? Voltamos para o chinês. Olha, eu não tenho queixa, eu acho que é isso aí. É a vida como ela é. E
É um carro competitivo, tem tudo que os outros têm. Tiraram o Build Your Dream, né? Graças a Deus, né? Porque aquilo é uma asneira, né? Era marketing. Cara, eu gosto do bichinho. Eu também gosto. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar assim, porque eu espero ver ele ficar usado para saber como vai ser. E quando a gente ficar usado, a gente faz de novo. Estou avaliando o 0. Veja bem, vai. Tá bom, vai. Tá bom. Tá bom, eu acho que é um carro positivo. Eu acho que, assim, novamente, não querendo voltar no assunto, mas eu acho que o grande benefício que esses caras vão trazer para o Brasil é abaixar o preço do carro nacional. A briga tá feia, né? Agora eles estão voltando a brigar agora. Porque o Quid ainda tá naquele programa lá que o governo tinha feito, já acabou. Não, é o programa Mover, né? Que era 60, era mais barato. Por causa da emissão de poluentes, né? Cara, mas o Quid, cara, eu acho que por qualquer valor ele é caro. Eu também acho. Eu acho aquilo um absurdo, os caras fazerem um carro daquele no Brasil. Só isso. Desculpa, Renault. A gente aqui não tem patrocínio de ninguém. E nem que tivesse, a gente falaria as mesmas merdas. Não. Eu acho um lixo aquele carro, cara. Eu acho que aquilo ali nunca devia existir. O jeito que quebra a bandeja na rua, o jeito que você vê, né? Quebra o eixo traseiro, o carro. Perigoso. Eu acho aquilo uma vergonha, cara. Mas enfim, um dia nós vamos falar do Quid. A gente tem que pegar um programa só pra falar dele. Ele merece. Tá bom. Ele merece. Vamos para o próximo carro. Olha então, aí, mais um chinês. Bonito demais, né? Então, agora, eu não sei, é o que você falou, né? Eu não sei avaliar a eficiência, mas eu acho que é um carro bem feito. Então, eu conheço o Mauro agora, lá da Larte, comprou um desse, comprou um Zeekr One, comprou exatamente esse carro aí. Acho que custa 600 mil, negócio, é caro esse troço. E o que ele fala? Ele não teve tempo suficiente ainda para andar no carro. Vou perguntar para ele o que ele acha. O Mauro Gaibara, cara, muito gente boa, um abraço para ele. Comprou um carro desses. Ele comprou um tanque também, até ele brincava, que você deu de presente pra sua mulher no aniversário, eu dei um tanque pra ela, mas era o carro, enfim. Olha, eu não conheço o carro, eu vou opinar pelo design, eu gostei. Eu vou dizer pra você, eu não gosto de carro elétrico, ainda. Mas olha só, hein. Ainda não gosto, ainda, se fosse qual fosse, vamos para o próximo. Então, esse cara é sensacional, né? Eu gosto muito disso aí. A anterior, né, a Auto Union foi a primeira, né? A fazer carro no Brasil? É porque em setembro de 56 tem a polêmica da Romizeta, mas o primeiro carro, mas em setembro... É a perua Universal, não era nem... Era Universal que chamava, e era Auto Union, né? Não era nem... Era Auto Union. Mas ele, então, eu acho esse carro, muito legal. E essa já é mais nova, né? Que já tem a porta na posição, esse é 1.0, né? É sensacional esse, né? Motor 3 tempos. Legal. E diz que esse motor numa bancada tem 7 peças, né? O motor inteiro desmontado tem 7 peças. Eu aprendi, eu tinha um amigo que gostava disso aí, eu detestava esse carro, mas aí a hora que você começa a entender por que ele existiu, né? O sentido que ele fazia, e ele tinha um negócio no painel que estava escrito 3 igual a 6. Isso, porque 3 igual a 6 cilindros, né? Porque até por moto isso funcionava da mesma forma. Marketing, né? Obviamente, uma 125 valia uma 250, 4 tempos, né? Bem explicado, né? Vamos explicar. Mas olha, você tem um amigo que tinha uma... Eu tinha um amigo que tinha várias. Ele teve Belcar, ele teve V-Maguete, ele tinha... E ele gostava disso. Aí uma vez ele comprou um Belcar e desmontou inteirinho esse carro num quartinho que ele tinha no fundo. Depois teve que derrubar a parede, porque ele não ponderou isso. Mas ele pôs o chassi lá dentro e depois ele não conseguia sair com o carro. E eu tenho um amigo que imita uma. Como perfeitamente. Assim? O barulho? Imita. Mas você tá brincando? Preciso trazer o Valtão? Alô, Valtão, assiste nós. Faz aquele barulho. Eu vou pedir pra ele gravar aqui, eu vou pôr aqui no microfone. O barulho. É o barulho, é espetáculo. Sensacional. Eu vou tentar no próximo podcast trazer o motor da V-Maguete. Da V-Maguete do 3 tempos. Mas esse definitivamente eu gosto demais. Todos nós. Esse carro não tem o que falar. Não tem o que falar. Vamos para o próximo. Tem mais? Tem mais. Então, cara, esse carro, eu acho que a GM fez uma coisa muito legal, assim. Eu não conheço profundamente o carro, não andei com ele ainda, mas ele deve ser muito parecido com um Onix, né? Mas a carroceria dele é literalmente a mesma do Onix. A carroceria é literalmente a mesma. Eles aproveitaram tudo do Onix, as portas. Honda Fit, que eles deram um tapa. O WRX, lembra? WRV, que era um Honda Fit, mas aquilo ali era um Honda Fit estilizado, né? A frente era de Fit. Tinha gente que não sabia. Mas era, né? Você pegava o carro, você olhava ele. Mas esse aqui, você não vê um Onix aqui. Não vê mesmo. E ele é. Ele, cara, é tão incrível que a lateral traseira, o espaço onde vai a lanterna, é o do Onix.
Só que eles modificaram o desenho da continuidade da lanterna na tampa, então dá a impressão que é completamente diferente. Não é. Então a carroceria dele, a monobloco, a estrutura básica, que eles chamam de chapéu, né? Teto e porta, é o do Onix. Então eu achei muito interessante esse carro. Acho que ele está vindo num momento muito complexo, né? Porque está chegando coisa muito boa e por preços muito bons também. Exato. Então tem que ver o que vai acontecer. Eu li que foi muito decepcionante o primeiro mês dele de vendas. Ficou 1/3 do esperado. E agora eu sei por quê, porque eu não sabia essa questão aí que você coloca do Onix. Ele é literalmente um Onix. Parece um carro um pouquinho, não tem cara de lançamento. Tem carro, para mim, né? Na minha visão, tem cara de carro um pouquinho mais envelhecido. Então, mas assim, essa tem outras fotos dele, né? A estratégia, o carro é um Onix. Eu já vi o carro algumas vezes. Eu vi o carro também, mas não andei nele. Não, então também não andei nem entrei. Né? Mas é um carro interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou no médio aqui, ó. Eu também. Eu vou no médio. Eu só porque assim, não andei no carro, então não posso opinar mais profundamente, mas eu acho que o trabalho que a GM fez com a carroceria é bem interessante. Interessante, porque as pessoas não conseguem ver, né? O Onix aí, né? Não tinha visto. Mas eu não li sobre o carro ainda, mas já vi ele algumas vezes. Olha lá, nós já temos 40 minutos. Tá bom, tem mais algum aí? Tem mais? Outro chinês. E eu vou te falar uma coisa, Geely, né? Esses caras são poderosos. Né? Exatamente. Eu fui num almoço uma vez, já faz alguns anos, já faz bem uns 10 anos, um almoço que trouxe a Geely para o Brasil, um almoço de apresentação para a imprensa. Nossa, mas os primeiros Geely que vieram para cá eram lamentáveis. Eram carros grandes, né, se eu não me engano. Eram carros bem cara, eu acho que foi muito inexpressiva a passagem. Não deu certo, muito foi embora. E agora está voltando na onda do carro elétrico, né? Cara, é assim, novamente, né, o carro elétrico para mim... Você não gosta? Cara, uma coisa aqui que o consumidor está começando a se acostumar, porque a gente já está vendo muito na rua, né? Que é a frente sem grade, né? Então, porque tem carro elétrico que simula a grade, né? O Aceman, por exemplo. Eu andei com o Aceman essa semana, bastante, com o Aceman, com o Aceman elétrico. Cara, então, vamos lá. Quando eu falo que eu não gosto de carro elétrico, talvez eu ainda não achei esses carros interessantes. Mas, por exemplo, o Aceman, ele é um carro muito legal. Ele anda muito bem, ele tem um super sistema de som. Lógico que é um carro de 200 e tanto, 300 mil reais. Mas ele é um carro muito legal. Não existe a sensação de acelerar um carro elétrico como um carro a combustão. Não sei que o carro a combustão tenha 600 cavalos, né? Então, essa questão da aceleração realmente é muito interessante quando você coloca no modo esporte. Em geral, esses carros elétricos eles têm um desempenho muito interessante. Principalmente quando é híbrido e você consegue combinar as duas soluções, né? Agora, o Aceman, assim, talvez não é que eu não goste do carro elétrico. Eu acho que eu preciso me explicar melhor. Eu acho que a forma como ele é abastecido não me agrada. É só isso, assim, essa coisa de você ficar esperando um tempão para o carro recarregar e você não ter uma rede ainda que abasteça aquele carro, a gente você tem hoje, para a frota de carros elétricos que a gente tem hoje, nós já temos metade apenas da estrutura necessária. Então já estamos defasados já pela 50%, né? Então. E isso... Se você não der uma acelerada na infraestrutura, isso vai crescer essa defasagem. Essa defasagem cada vez mais, que foi o que a Europa tentou evitar, usando, né, fazendo a eletrificação. Agora, na China, por exemplo, os caras troca a bateria, estão vendendo né? carro com bateria alugada. E você compra uma bateria de menor capacidade para rodar na sua redondeza. Se você vai viajar, você troca a bateria. E troca na hora. Você encosta num box, sobe o carro, desce a bateria e põe uma bateria de maior capacidade. Aqueles scooters que tem elétricos, os caras fazem isso, o cara roda 50 km. Então essas soluções alternativas elas vão começar a aparecer. Sim. A carga rápida, né? A carga rápida. Você não vai ficar mais meia hora recarregando. As baterias de maior capacidade com autonomia, você falou aqui no começo, 1000 km de autonomia. O Dolphin G, o carro Rex, né? Que tem um carregador próprio. Exato, essas questões vão começar a ser endereçadas gradativamente, porque na verdade precisa. A frota está crescendo muito mais rápido do que se esperava. Mas eu ainda não. Eu gosto. Eu acho que eu não compraria um carro elétrico para mim também. Eu não sei, acho que eu vou aqui, ó. Eu vou na minha boca, vai minha boca para baixo. Agora você acabou eu sou um cara tudo, de carro velho e esse troço ainda não me convenceu. Aliás, a gente já está falando muito de carro novo. Exatamente, a gente falou bastante hoje, vai de Fiat, falou de carro chinês. Sabe como chamava aquele Cinca Vedette lá na China? O primeiro protótipo? Eu não vou saber falar o chinês, mas ele se chamava Vento Leste. Porque o nosso amigo Mao Tse Tung falou, olha, o vento leste está soprando com mais força do que o vento oeste. E hoje esse vento leste está soprando mesmo. Você viu que eles são os maiores produtores de carro do mundo já, né? 26 milhões contra 16 dos Estados Unidos. Eles vão ser
tudo maior do mundo. Eu acho que sim, e muito rápido. Então, com isso, encerramos aos 43 minutos, né, Cláudio? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por vocês também. Espero que vocês tenham tido a paciência necessária para ficar 43 minutos aí. E a gente insiste, nós não desistimos. Mande sua sugestão, mande uma foto do seu carro, diz aí no comentário o que você gostaria que a gente falasse, ou diz aí o que você não gostaria que a gente falasse de jeito nenhum, para não atrapalhar a vida de ninguém. Já recebi algumas críticas do Puma, já publiquei aquele vídeo, que bom. Do Puma, já tomei umas pancadas. Eu preciso olhar isso. Eu tomei umas pancadas, mas faz parte. Pancadas a gente está aberto aqui. Mas olha, às vezes as pessoas que criticam a sua opinião do Puma, elas nunca desmontaram o Puma como você. Então, elas não têm o conhecimento do que está por trás. A crítica foi o seguinte, você, naquela época, a pessoa falou assim, o cara, ele escreveu assim, o cara vai criticar o carro, mas naquela época não existia empresa se não usasse peça dos terceiros. Eu coloquei, tanto não é verdade, que você tinha um monte de gente que fazia as próprias peças. A Miura fazia um monte de peça própria, algumas empresas faziam. É que a Puma usava muita peça terceirizada. Só isso, não é? Cada um pode gostar do que quer, eu não sou obrigado a gostar de todos os carros. Tanto é que você teve um monte de Puma. Então é isso aí, pessoal. Seguimos o baile, vamos em frente. Siga a gente, né, nas redes, né? Não esqueça de ver a gente aqui. Inclusive, numa dessas aqui que eu levei a pancada do Puma, mas estamos lá presentes e somos insistentes e vamos voltar para o 13º episódio em breve. Tá bom, pessoal? Tchau. Abraço a todos.